talvez até quem sabe, né, você que está na audiência, está pelo YouTube, ou até mesmo pela RW Palma, se sinta assim, de uma maneira a achar que Deus tem os seus filhos preferidos, seus filhos prediletos, e muitas das vezes existe um abismo muito grande entre nós, criaturas, e Deus. E como disse Samuel, eu tenho a certeza que esse episódio de hoje vai ser um episódio esclarecedor, porque aqui pela palavra nós vamos conversar um pouquinho a respeito de como que é essa relação nossa para com Deus. E você vai descobrir se existe ou não essa acepção. Eu já quero pedir para o Moisés orar para nós, e você que está pelo YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, meu irmão. Todos os domingos, podcasts como esse, que são nada mais do que uma conversa sincera, prática, né? Para que você possa aprender, e os demais vídeos durante a semana aí que vão te ajudar a se esclarecer na fé, na caminhada cristã. E você também que está pela RW Palma, já compartilha esse link aí. A gente está chegando a muitos lugares pela RW, pelo celular, né, que é muito fácil hoje. Você tem o celular e você pode acessar de qualquer lugar tendo internet essa rádio aí que tem abençoado tantas vidas. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui mais um domingo, podendo falar do teu amor, da tua grandeza. Só possa visitar agora a nossa audiência, vai ao encontro de cada um que está ouvindo, Pai amado, esse programa, que venha tocar os seus corações. Que sejamos instrumentos de Ti agora nessa conversa, que essa conversa seja dirigida por Ti, Pai. E que o Senhor nos ajude, Pai amado, a entender que o Senhor não tem preconceitos, o Senhor não faz discriminações em um mundo tão difícil, onde as pessoas são divididas em categorias devido ao seu valor com base nos seus bens. Sabemos que para Ti, Pai, isso não existe. O Senhor nos ama assim como nós somos e quer transformar as nossas vidas para que sejamos mais parecidos com Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Conduza esse programa, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então hoje, né, de produção de Kathleen, aí a programação a respeito desse tema, Deus não faz acepção de pessoas. Muitas das vezes só falar a frase é simples, como se diz assim, mas a Bíblia nos dá um esclarecimento muito concreto, muito prático, muito a entender, fazer com que nós possamos entender a respeito desse tema. Porque hoje a gente tem tantas, vamos dizer assim, denominações, tantas religiões, tantas verdades, entre aspas, que fazem com que as pessoas às vezes tomam caminhos que às vezes são caminho, a Bíblia vai dizer assim, ó, há muitos caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, de bênção, né? Caminhos bonitos, mas o fim são caminhos de morte, caminho de destruição. Então é quanto isso que nós vamos falar hoje, e com certeza tá uma benção. Ontem foi muito bom, nós estivemos ali também no trabalho das crianças, né? Apoiando, ajudando. O trabalho infantil também foi algo glorioso que Deus fez ali, falando a respeito dessa escolha de Deus desde o ventre. Todos nós fomos criados para um propósito. Eu não sei você, se você já descobriu esse propósito, mas eu te convido a adentre essa caminhada, siga em frente. Você vai ver que Deus, esse Deus que nós servimos, Ele tem os seus filhos, que são filhos não preferidos ou escolhidos. Tem os filhos obedientes, a qual Ele atende, a qual Ele ouve, né? Então, desde o ventre, Deus te escolheu para uma missão, para um propósito específico, e é para esse propósito que nós viemos a esse mundo. E quando nós fugimos desse propósito, né, muitas das vezes nós quebramos a cara, nós erramos, perdemos aí qual que é o propósito pela qual nós fomos criados e acabamos aí nos machucando. Mas Deus tem algo para a tua vida nessa manhã, muito bom, muito maravilhoso, e que a Bíblia vai dizer a respeito desta acepção. Deus te ama, meu irmão. Deus Amém. quer fazer, cumprir o seu querer na sua vida. Amém. Então, entrando mais a fundo aqui do nosso tema, nós temos muitos versículos na Bíblia que falam sobre essa questão da acepção de pessoas. Então, o primeiro que eu queria ler aqui, separado pela irmã, é Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. Aqui tem um dilema muito complicado para Pedro e outros apóstolos, porque eles não entendem muito bem para quem vai a mensagem de Jesus. Existe uma ideia de que a mensagem de Jesus fique apenas entre os judeus. Eles têm essa compreensão dentro da cultura deles. Mas Cristo quer que a sua verdade, a sua palavra chegue a muitas outras pessoas. E quando um centurião romano, um homem militar do Império Romano, que tecnicamente causa uma repulsa entre os judeus, ele, de certa forma, teve um encontro com Deus.
Só que ele precisava de instruções melhores. Ele precisava de que fosse um apóstolo lá e desse instruções melhores para ele sobre o reino de Deus. E conseguisse assim ter o batismo no Espírito Santo. E aí Deus se revela para Cornélio, fala que vai enviar alguém. E aí se revela para Pedro também, falando para Pedro que Pedro não pode olhar com um olhar mais preconceituoso, achando que algumas coisas são impuras, sendo que Deus purificou elas. Então Deus ele pode chamar uma pessoa de qualquer lugar do mundo. A gente não pode limitar a atuação de Deus. Tem que lembrar que Deus não vê como nós enxergamos. É muito diferente. Nós naturalmente criamos divisões entre as pessoas. Naturalmente. Você vai ver isso na sociedade como um todo. Né? Se chega uma pessoa de maior relevância numa reunião, o prefeito, por exemplo, né? Tudo vai parar e vai ser feitas honras para o prefeito. Não que isso esteja errado, mas é assim que a nossa cultura funciona. Só que o reino de Deus ele não é desse jeito. E a gente precisa entender isso, porque os valores do reino de Deus, eles já estão entre nós. E nós, como cristãos, precisamos viver esses valores. Amém. Então, quando Pedro tem aqui esse encontro com Deus, e Deus mostra para ele que, por mais que para a sociedade romana isso seria uma coisa absurda, para Deus não é. Então, Deus ele acaba confundindo a nossa mente. E para nós hoje, e principalmente para a audiência, é lembrar que Deus ele não faz acepções. É claro que existe um padrão de santidade que Deus quer para as nossas vidas. Então, o fato de ele não fazer acepção não significa que eu possa viver uma vida de qualquer jeito. No entanto, qualquer pessoa que se arrependa dos seus pecados e reconheça Cristo como Salvador, ela pode se chegar ao trono da graça de Deus. E essa verdade é maravilhosa, né, Marcelo? Com certeza, né? É algo grandioso. É algo que verdadeiramente aquece os nossos corações, é algo que nos traz uma esperança muito grande. Então, o primeiro ponto básico aqui hoje, para a gente entender, é que independente de classe social, aqui no caso não é classe social, aqui porque o Cornélio ele é rico, né? Ele tem muito dinheiro, ele é um centurião romano, estima-se que tem um salário de 40 mil por mês, reais, se você faz a conversão entre, na época, o dinheiro da época e o dinheiro de hoje. Então ele tem uma quantidade de dinheiro muito grande, é um homem muito poderoso. E ter um homem desse no reino de Deus é maravilhoso, que ele pode ajudar. O texto fala que ele ajuda órfãos, que ele ajuda viúvas, que ele coopera na obra. Então ele já está ajudando as pessoas sem ainda ter um pleno conhecimento de Cristo. Porque Cristo o chamou e ele aceitou esse chamado. Então é muito bonito esse texto. A gente vê que o preconceito de Pedro foi quebrado. Mesmo Pedro sendo um apóstolo de grande calibre, assim, que é um apóstolo que a gente tem uma estima muito grande por ele. O livro de Atos, boa parte dele é Pedro e Paulo. São dois apóstolos, assim, que acabam se destacando bastante. Mas mesmo assim, ele reconhece o erro dele, né, se humilha e leva o evangelho para essas pessoas. Que possamos fazer o mesmo hoje também. Amém. Naturalmente, a gente toma essa posição de Pedro, porque realmente acontece que muitas vezes no contexto, a gente vê que Pedro, vendo a situação que estava acontecendo naquela região, naquele povo, naquele mesmo ambiente dele, ele tinha a mesma cultura também de ter essa coisa de separar quem é, quem não é. E justamente, quando ele fala assim, ele tomou a palavra, ele pegou a palavra, ele tomou a voz ali para falar. Isso é uma posição nossa do Projeto Impactar. A gente vê que muitas pessoas falam em todas as redes sociais e até mesmo influentes que estão envolvidos com o mesmo contexto, com Bíblia, com coisas. Mas a diferente forma é que quando nós já temos experiência, como o apóstolo Pedro falou, ele tomando a palavra, ele falou, Deus, não, ele não tem recepção de pessoas. Por quê? Ele tinha. A melhor coisa de falar algo é viver, né? Então, a mudança que Jesus fez através de Pedro, né, para ele no contexto cultural, aonde ele estava, praticando as mesmas formas de que todos no seu lugar estavam fazendo, ele diz assim, não, eu tinha, como fosse dessa forma, eu tinha, mas agora não tenho. Hoje eu tenho uma nova cultura, a cultura divina, a cultura de Cristo, a cultura de Deus. Realmente ele tomou a palavra e ele fez a diferença falando nisso. E olha só, o Moisés falou um ponto muito forte que mas nós não queremos assim fazer diferença entre todos que estão aí, né? Prostitutas, homossexuais, pessoas diferentes, religiões. Não, nós não estamos contra ninguém. Mas nós não tiramos a nossa posição de que Cristo transformou a nossa vida e hoje nova criatura, sabendo que quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente não ama
as práticas das pessoas. A gente não ama o que as pessoas fazem. A gente ama em si a pessoa, porque sabe que quem faz a obra é o Espírito Santo. Por isso eu digo para você, a gente não é contra as pessoas, a gente é contra as práticas. E por isso que diz lá no final, diz assim, mas aquele que ele aceitar e em todas as nações, então quer dizer que em todos os lugares, aceitar a Jesus, buscar a sua essência e ser justo e praticar as coisas que estão de acordo com a palavra de Deus, esses o Senhor não vai rejeitar. Então eu digo para mim também, hoje eu não faço acepção de pessoas no sentido do tempo da ignorância, como diz a palavra, mas eu tenho certeza que no processo de conhecer a Cristo e praticar a verdade e ser justo, Deus assim, Ele vai te amar, vai te respeitar, vai estar junto com você e vai fazer a diferença através da sua forma. Então quer dizer que eu digo para os nossos ouvintes, a todos vocês, para entender, não é que nós estamos contra as coisas que estão acontecendo no modo, assim, não ter sentimento. Não, a gente tem sentimento, a gente é pessoa também, mas a gente não ama as práticas das pessoas. Então, o apóstolo Pedro falou uma coisa muito importante, tomando a palavra. Então, a gente toma a palavra agora, neste dia, nesta hora, para você, como um projeto Impactar, mudando geração, dizendo para você, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê e praticar, será salvo. Amém. Hoje existe muito esse conflito, né? Até mesmo de outros credos com relação ao cristianismo, mas algo que é belo no cristianismo é exatamente isso que a gente vem falando aqui. É esse fato da transformação. E muitos acham ou pensam assim, sim, eles vão me rejeitar, vão olhar torto, né? Vão fazer acepção de mim por acaso se eu ir lá, ou até mesmo Deus não vai querer me aceitar nesse reino dele, porque eu já fiz muitas coisas erradas. Mas exatamente o que é belo no Evangelho é isso que a gente está falando, essa transformação. Porque quando a gente começa a crer ou acreditar, entregar nossa vida para Jesus, é isso que a gente tem que ver. O que o cristianismo de fato, qual que é o objetivo de fato do cristianismo? É entender que nós somos pecadores, outrora nos afastamos de Deus por meio do pecado, e hoje está a porta aberta por meio de Jesus Cristo, que é o caminho que a Bíblia diz, para que nós possamos regenerar nosso corpo físico em santificação, a nossa alma por meio da limpeza do sangue de Cristo e nos conectar no Espírito com Deus. E no Espírito, sim, ter esse contato, esse relacionamento e essa intimidade com Deus. Quando nós entendemos o que é o cerne de fato, nós vimos que Deus não faz acepção, é algo que é democrático. Qualquer um de nós, seja do mais vil pecador, aquele que você diz assim, esse Deus vai ficar assim para perdoar porque ele já fez muita coisa errada. Não. Se existe de fato um arrependimento verdadeiro, Deus aceita, Deus recebe, Deus não faz acepção. Agora, um ponto é muito chave aqui nessa questão, como o Samuel acabou de falar. A prática do pecado. É a prática do pecado que nós não aceitamos, não é um indivíduo. Porque nós todos somos irmãos em Cristo. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Não sei se você crê nisso, mas a nossa fé, nós cremos pela palavra de Deus, que nós somos a descendência que veio por meio de Adão e Eva para esse mundo, e nós todos somos irmãos. Nós todos somos irmãos em Cristo Jesus. Porém, após essa separação, esse rompimento por meio do pecado, nós nos distanciamos de Deus. Nós precisamos sim renovar, regenerar esse nosso corpo que é corruptível, né, que é cheio de pecado, que a Bíblia diz que já vem impregnado em nós a natureza pecaminosa, nos limpar para que nós possamos nos conectar em Cristo. Então o fato é que Deus conhece o teu coração. Não há essa acepção, não existe isso. Deus quer te receber, Deus quer te abraçar, mas o fato é que uma coisa nós precisamos entender na palavra: nós precisamos obedecer. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem sim, grave isso, Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem sim filhos obedientes. E aí tá o ponto-chave desse programa aqui hoje. É a obediência que vai te fazer filho próximo, filho que Deus vai ouvir as orações, que Ele vai ter prazer em atender as nossas petições. A gente sempre fala sobre relação a quando
a pessoa é abençoada por Deus, e muitas pessoas até julgam, né? Porque muitas pessoas recebem mais bênção e outros menos, né? A gente pode até questionar em relação a isso, mas eu digo assim, ó, aquele que chega mais perto de Deus, ele começa, eu digo direto isso com certeza que de fato é importante falar sobre isso, é que muitas vezes as pessoas não querem chegar perto de Deus por saber que Deus é luz, Ele vai revelar os podres, Ele vai mostrar tudo que é errado. E eu digo para muitas pessoas que a gente precisa chegar perto do Senhor através da humildade. Por ser criatura, todos nós, por causa do pecado, continuamos a ser criatura, mas aquele que confessa Cristo como Salvador e pratica as verdades e ser justificado por Cristo, ele se torna filho, e filho, ele recebe correção. Por isso que eu poderia chegar aqui com um rompante, um orgulho, falar tanta coisa aqui, mas eu sei o quanto eu tenho apanhado o bom sentido de Cristo para mim voltar à essência do amor, do perdão, e quanto mais nós somos perdoados, mais nós sabemos perdoar as pessoas. Amém. Então nós não queremos julgar que nós somos os bons, porque bom é Deus, que cada dia, com seu amor como pai, né, não estou falando pai humano, porque pai humano falha. O pai Deus, ele é um pai amoroso, ele sabe o quanto pode nos corrigir, e é difícil falar isso, porque muitas pessoas querem só de Deus. Eu só quero bênçãos, Deus está comigo, então eu estou sendo abençoado. Mas quando você não está na bênção, não, mas então eu não sou de Deus. Não, você é de Deus. Você vê o processo. Mas eu vim para a igreja e agora estou passando por luta. Esse é o processo. Se você está com partes da tua vida no mundo, no Egito, nas coisas lá de fora, agora para se tornar filho de Deus, você precisa tirar muitas coisas que estão te causando, muitas vezes, separação entre Deus. Então, Deus precisa nos corrigir, e essa é a forma de amar. Deus precisa nos tornar filhos através de como? Através do seu sangue, reconhecendo que somos pecadores, e todos os dias erramos, todos os dias pecamos, e eu estou pecando, mas a cada dia eu confesso o meu pecado, através com meu irmão, né, falando, expressando, me ajuda. Isso não é orgulho. O orgulho maior é ficar guardando para si. Não, eu consigo resolver. Não. O Moisés falou uma coisa muito importante hoje no curso lá. Ele falou assim, nós temos que ser sábios de se identificar, dizer por que estou aqui, e de fato nós estamos aqui para fazer algo para Deus. Nós somos voluntários e precisamos aprender daquele que nos abençoa todos os dias. Não é por mérito nenhum, é por Cristo. Isso está em conformidade com o que a gente vai ver no próximo versículo, porque a gente falou meio que da acepção de pessoas agora no âmbito mais externo, falando do público externo da igreja. Só que acontece também acepções de pessoas dentro do público interno. Isso também pode acontecer. E é o texto de Romanos 12 aqui que trabalha isso. Romanos 12, do 4 ao 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então isso aqui é bem legal, porque é justamente a ideia de que nós fazemos coisas diferentes dentro da igreja. Então vai ter aquela pessoa que vai ter mais aptidão ali para a parte do louvor, outras que vão ter mais aptidão para o ensino, e várias outras atividades, né? O que não falta são atividades para expandirmos o reino de Deus. Só que não existe uma coisa mais importante do que a outra. Então tem que ter esse cuidado. Geralmente as coisas que aparecem mais são as mais importantes. Então, obviamente, né, uma pessoa que, pensando no corpo humano, que é a metáfora que o apóstolo Paulo utilizou, quando alguém faz um corte, uma coisa assim, numa parte que aparece do corpo, a pessoa fica logo muito preocupada. Eu cortei aqui o meu braço, cortei uma parte do meu rosto, vai aparecer. Mas às vezes um corte no fígado, né, no coração, é muito pior do que um corte ali na mão. Só que ele não aparece. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que muitas vezes a gente está preocupado só aquilo que aparece. O que aparece muito no meio evangélico é a pregação, o louvor, tudo isso tem muito glamour. Não podemos negar isso. Mas essas pessoas não são melhores do que os outros na igreja. Esses cantores, por mais que estou falando sempre com muito respeito a eles, não estou dizendo que eles não são homens nem mulheres de Deus, mas eles têm uma tentação forte nas mãos, que eles vão ter que lidar com isso no joelho e no chão, para poder não deixar essa parada subir na cabeça. Porque para subir na cabeça é 2 tempos, infelizmente.
Mas não existe diferença entre o cantor famoso, o pregador famoso e o irmão que está lá dentro da igreja, né? A irmã que está na portaria com muito amor, recebendo as pessoas, ou aquela irmã que nem exerce uma atividade assim que chama muita atenção, mas que ela tá às vezes na cozinha ajudando com muito carinho, fazendo a comida. Tudo isso é importante para Deus. Então a gente tem que... É muito difícil na prática, a gente não vê isso. Né? Na prática, naturalmente, nós criamos divisões, nós criamos ali categorias. Né? Isso, infelizmente, é do mundo que nós vivemos. Ele é assim. Então, quando o reino de Deus se propõe ser diferente, a gente tem que estar sempre com essa ideia antinatural. Porque no reino de Deus não tem diferença. Quando estivermos na Nova Jerusalém, não vai ter isso, não vai ter aqueles que são os melhores, a elite ou os mais pobres. Não, vai ser tudo para todos. A terra é toda do Senhor. Né? Que é a ideia que Deus tenta trabalhar ali na lei de Moisés, só que a gente sabe que a humanidade não vive aquilo na sua plenitude, por conta do egoísmo humano. Naturalmente, uma parte da população vai concentrar mais riqueza, vai oprimir os outros, né? Sem entrar em discussão política, mas isso naturalmente acontece, essa segregação da concentração de renda e de se colocar alguns mais poderosos e outros menos poderosos. Mas para Deus, isso não existe. Então que tenhamos esse sentimento ardendo em nossos corações, para que a gente possa realmente levar a palavra de Deus com carinho, com ousadia. E se você, meu querido ouvinte, eu não exerço uma função muito relevante na igreja, exerce sim, né? Você é parte do corpo de Cristo e a sua função é muito importante, né? Não pense que existe, só porque você não está ali nos cartazes das pregações ou como um cantor famoso, você não faz algo importante. Faça de coração para Deus, porque no reino de Deus o que importa mais é a qualidade do que a quantidade. No reino de Deus o que importa é a intenção do seu coração. A gente falou isso na aula hoje lá dos obreiros, que a gente estava falando sobre Muito dízimo. bom. A gente fala, eu dou 50% da minha renda para a igreja. Mas se você faz isso para aparecer, não adianta de nada. A viúva lá, quando ela deu a moeda, naquelas passagens dos evangelhos, o que ela deu? A gente não sabe. A gente nem sabe quanto que ela deu. Mas Jesus falou, ela eu recebi. Amém. E por que Essa ele questão, recebeu? Pode falar, meu irmão. Essa questão é muito bom para o nosso ouvinte, nesse momento, junto com a palavra do Moisés, lembrar que a igreja é um hospital. A igreja não é um lugar onde que nós se reunimos só para pedir, agradecer, pedir, só querer exigir de Deus. O lugar é um hospital. Eu digo eu muitas vezes, como nós somos cristãos, temos muitas vezes batalhas espirituais, enfrentamos muitas batalhas espirituais, a gente precisa escutar, a gente precisa sentar, a gente precisa aprender. E durante a semana é batalha, é serviço, é estudo, muitos estudam, tem família, tem compromisso, tem os filhos doentes, muitas vezes o pai, a mãe precisa estar ajudando, apoiando, às vezes acamado. É difícil a situação durante a semana, é muito. O meu coração aperta muito em saber que isso é verdade. E o hospital é onde nós vamos lá para ser curado, ser abençoado através da ministração da palavra de Deus, que é uma profecia, a qual está sendo pregada, ministrada. E muitas pessoas pensam assim, não, esse lugar não pode ser dessa forma. Poxa vida, a gente ouve muitas pessoas falando, eu não vou mais na igreja por causa disso, eu não vou por causa do pastor, eu não vou por causa daquilo. Irmãos, somos todos nós feridos, machucados por causa do pecado. É difícil entrar num lugar onde não tem pessoas doentes, enfermas. Tu está num lugar, tu pode ser um cara que está curado. Você, mulher, pode estar curada. Mas quem sabe você não é um enfermeiro de Deus? Através de você pode trazer um alívio para a pessoa. Através de uma palavra, de uma ministração. O lugar ali é público, onde nós estamos ali para aprender. Então, esse gatilho que eu aproveito do Moisés falando sobre isso, Deus não vai olhar o quanto você alcança, mas o quanto você faz. Deus vê a intenção do nosso coração. Por isso, não sejam desigrejados, não deixe a pessoa ferir teu coração. Pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja e só falam mal do pastor, falam mal do irmão, falam mal do profeta, falam mal dos cantores. Cara, isso aqui é um lugar onde nós estamos aprendendo. Nós não estamos perfeitos. Nós não somos perfeitos. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Diz que nós estamos num processo aqui na Terra. E como nós podemos aprender? É como o Moisés falou, somos um corpo que precisamos respeitar a liderança, respeitar a quem está na frente, né, como um professor, a quem está ali se dedicou para fazer algo para Deus. Eu sei que no corpo nós podemos até ser aqui fora onde nós aparecemos, mas tem gente que intercede por nós para nós estarmos aqui fazendo o que nós estamos fazendo. Nós não estamos fazendo aqui porque nós somos um coração. Nós não estamos aqui porque somos um rim, nós estamos aqui porque somos um corpo. E nós precisamos estar sendo curados.
nós tentando fazer algo para Deus. O Projeto Impactar está fazendo isso com eventos, pessoas estão pedindo auxílio, ajuda, visita. Nós estamos colocando vídeos, mensagens, cada um também no privado, colocando pessoas ali orientando. Por quê? Porque nós precisamos curar. E como nós podemos curar? Através da palavra de Jesus Cristo, amando, respeitando, e a verdade que faz nós praticarmos isso com justiça. Isso que é muito importante. O nosso ouvinte não ficar magoado, não vou mais, vá lá. Tem pessoas que precisam, né, falar algo para ti e é de Deus. Graças a Deus, né? Conseguimos com certeza esse episódio eu achei muito interessante porque conseguimos aqui nas palavras do Moisés, do Samuel, né, na nossa união de ideias e reflexão dos versículos, traçar esse cenário tanto externo quanto interno, né, como o Moisés acabou de fechar e o Samuel aqui. Que Deus não faz, acepção de pessoas. Ele tem filhos obedientes. Você adentra a presença, você adentra o corpo de Cristo quando frequenta uma igreja, e isso é válido, é viável. A palavra nos diz que nós devemos sim congregar. Mas no momento em que muitos adentram o corpo, muitos também saem, porque se decepcionam. Como foi falado aqui. Porque acham que existe algo mais importante, menos importante. Uns aparecem a mais, outros não aparecem tanto, mas nem por isso o que você faz às vezes vai ter menos importância, como Moisés bem falou. E como Samuel também falou aqui, essa questão de que todos nós somos doentes, todos nós estamos no hospital, precisamos da palavra, ouvir. A Bíblia diz para quê? Para ter a nossa fé acrescentada, para ser cheio de fé. Nós precisamos ouvir o quê? A palavra de Deus. Só que nunca devemos nos esquecer que dentro da igreja nós não estamos rodeados de pessoas perfeitas. Nós estamos rodeados, como foi falado, de pessoas que entenderam que estão doentes, mas que estão buscando a cura. A cura em quem? Em Jesus Cristo. Então que talvez coisas que você viu dentro da igreja, ou viu hoje na internet, que a gente vê, né, quando se fala muito de questão de ser cristão, de ser crente, talvez o que você viu dentro da igreja ou fora, na internet mesmo, que isso não seja um motivo de você abandonar a fé. Nós não somos pessoas perfeitas, nós estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus. Amém. Então entenda isso. Deus não faz acepção. Adentre o corpo de Cristo, adentre a presença de Deus e fique firmado, meu irmão, nessa certeza, nessa fé, porque fato é, isso ninguém pode negar. Isso desde o ateu ao cristão, ao umbandista, ao candomblessista, qualquer religião, isso ninguém pode negar, que nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos maus, e só nós vamos conseguir vencer quando nós estivermos em Cristo Jesus. Então aqui, para encerrar esse episódio, eu quero te fazer um convite. Se você está afastado do caminho do Senhor, volte, regresse. Ainda há tempo, não importa o que você fez, volte. E se você ainda nunca experimentou ter essa experiência de ser um filho amado do Pai, venha, confesse aí na tua casa, na rádio, na internet, um dia que você está vendo esse vídeo. Eu te aceito, Senhor, como meu Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E pode ter a certeza, aqui nós cremos, ter a certeza que Jesus já te recebeu. Após você fazer isso, busque na palavra de Deus o entendimento, e aqui com a gente também por meio da internet, busque uma igreja a fortalecer os seus passos. Mas pode ter a certeza que você fizer essa declaração, ter esse sentimento no coração e confessar com a boca, Deus já te aceitou, meu irmão. É só seguir em frente e prosseguir na caminhada. Eu acho que pelo sangue derramado na cruz do Calvário, somos libertos. Se acreditar no sangue de Jesus, acreditamos que tudo pode acontecer. Glória a Deus, graças a Deus. Então, muito obrigado pela sua companhia. Se inscreve aí no canal, meu irmão, se você ainda não é inscrito, aqui no YouTube, para acompanhar vídeos, conteúdos como esse, que vão te ajudar na caminhada cristã. E você que quer continuar ouvindo esse papo bacana, prático, esclarecedor, vai ali na rwpalma.com. Não importa de onde você estiver, se você está no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, onde você estiver, acesse a internet pela rwpalma.com e continue ouvindo essa programação ao vivo aqui pela rwpalma.com. Valeu, Moisés. Amém. Deus abençoe. Valeu, Samuel, pela companhia. Tamo Continuamos junto. aí pela rwpalma.com. Grande abraço. Não esqueça, Deus não tem filhos preferidos. Deus tem sim filhos obedientes. Amém.